Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É mais uma edição para você saber o que acontece pelo Brasil, pelo mundo, no Espírito Santo, aqui na minha cidade, a cidade de onde eu falo, que é Colatina, no Espírito Santo. São notícias resumidas para você no Web Jornal do Paulo Maciel, um jornal diário com notícias atuais e resumidas. Você acessa este Web Jornal do Paulo Maciel no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos às informações então, porque é isso que a gente se propõe. Vamos lá, olha, morreu, eu quero registrar aqui eletronicamente, porque eu não fiz esse registro, morreu um médico do Espírito Santo, no México. É um médico, Francisco Mazzini. Ele estava no México e morreu na última segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Ele foi ao México e feriu-se numa praia em Cancún. Houve infecção e ele acabou morrendo, né, gente? Que fatalidade, né? A pessoa vai para uma praia, vai passear, vai fazer turismo, num local bonito, aprazível, como Cancún, e de repente acontece uma fatalidade dessa. Ele feriu-se, né? E lá no mar de Cancún, feriu-se, foi muito grave, não houve como resolver a situação, mesmo ele sendo médico, né? Para vocês verem como é a situação. Bem, o corpo, ou as cinzas, eu não sei se ele foi cremado lá no México, mas os restos mortais devem vir para o Espírito Santo nesta quarta-feira, segundo as últimas informações que eu tive acesso. Nossos pêsames à família do Dr. Francisco Mazzini. Olha, e falar em doença, né, em morte, olha, tem o primeiro caso de coronavírus, Covid-19, né? Esse vírus que está em todo o mundo, praticamente. Tem o primeiro caso na Argentina. Então, foi confirmado o primeiro caso do coronavírus na Argentina. São 2 casos no Brasil e 1 na Argentina. Agora, uma outra notícia que eu quero falar para vocês aqui é sobre um golpe por telefone que aconteceu em Linhares. Linhares é um município que faz divisa com Colatina, de onde eu falo, aqui no norte do estado do Espírito Santo. Então, um golpe por telefone, por celular, por WhatsApp, né, foi aplicado lesando diversas pessoas. Então, esse golpe consistia em ligar, em manter contato no círculo de amizade de um jovem em aplicativo. Então, mantinha contato num círculo de amizade de um jovem, mas só que a pessoa que estava mantendo esse contato não era aquele jovem, era outra pessoa. Era um malfeitor, um criminoso, um estelionatário. Esse estelionatário pedia dinheiro, se passando por um jovem que tinha aquele círculo de amizades. Tudo isso feito no celular, nesse moderno aparelho que nós temos hoje, smartphone, celular, popularmente conhecido como celular, mas tem tantas funções que a gente nem sabe dizer o que é. Então houve esse golpe, ainda bem que a polícia descobriu. Ele se passava por outro no círculo de amizade de um jovem, utilizando a conta dele, no telefone. Ainda bem, foi descoberto, e além desse jovem, acredita-se que muitas outras pessoas podem ter caído no golpe. Ele pedia dinheiro, muita gente vai lá e deposita, né? É o meu amigo X que está ligando para mim, que está precisando do dinheiro, eu vou depositar e tal. E não é aquele amigo X.
é um outro amigo do alheio. Meu cara, tem que ficar atento, né? Por isso é que é bom estar aqui ligado no Web Jornal do Paulo Maciel, porque aqui tem todo tipo de notícia. Olha, e como dar entrada nos pedidos de ajuda ao governo federal? As prefeituras que foram atingidas pelas fortes chuvas do mês de janeiro, tem muitas que estão passando um aperto muito grande para conseguir a ajuda, porque há aquela tramitação da papelada, dos processos da legislação atinente ao setor de ajuda de verbas federais. Então, você tem que cumprir as normas, a legislação em vigor. Então, tem muitos municípios que estão, né, patinando nessa área. Por isso, autoridades do governo federal estiveram de novo no Espírito Santo para tentar ajudar esses municípios a dar entrada nos pedidos de ajuda ao governo federal. Porque o governo federal tem interesse em restabelecer a normalidade e quer também a reconstrução dos municípios, das cidades atingidas e danificadas pelas chuvas recentes. Tem as chuvas de janeiro e as últimas chuvas desta semana. Começou no domingo, né, o período de precipitação muito forte no Espírito Santo novamente. Então, mas eu acho que essa primeira ajuda é daquela chuva ainda de janeiro, não essa de fevereiro, de janeiro. E tem muito município que ainda não recebeu ajuda porque não fez, né, o seu dever de casa, ou seja, projetos, né, preencher os formulários, dar entrada nos pedidos de ajuda. Tudo isso tem um trâmite legal, uma forma também burocrática, pode até ser, mas exigida pela lei. Então, o secretário de Defesa Civil, secretário nacional de Defesa Civil, disse que tem que relatar os dados específicos. Aconteceu um problema no município? Qual foi o problema? Ou quais foram os problemas? Quaisquer que sejam os problemas, tem que estar especificados nesse pedido de ajuda. Então, eu parabenizo o secretário nacional de Defesa Civil, que mais uma vez se mostrou solícito, veio aos municípios, visitou o Cachoeiro, passou pelo Espírito Santo. Algumas prefeituras fizeram documentos e já entregaram, então. Outras estão recebendo orientações. Então, senhores técnicos, você que tem mais noção sobre essas atitudes, esses dados, esses procedimentos, ajudem os municípios. Mesmo que você esteja na inatividade, esteja aposentado, ajude o seu município. Procure saber, procure prestar orientação, tá bom? E você que é gestor, seja humilde, pergunte também, ligue para alguém que você conhece, que tenha orientação melhor que você, pergunte, peça ajuda. Olha, gente, ES 445, ela ficou interditada. Ficou interditada em Aracruz e o desvio é precário, hein? Meu Deus, tem uma mata nesse desvio, tem uma mata no meio do eucalipto e os motoristas estão sendo obrigados a passar por esse desvio perigoso. Pode haver até assaltos, né? Então é ES 445, interditada, e os motoristas estão sendo obrigados no município de Aracruz a fazer esse desvio no meio do eucalipto em local ermo, local assim afastado, que não tem, né, nem para onde correr se for assaltado. Agora, o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo, informou que a obra começa ainda nesta semana. Bem, hoje é quarta-feira, né? Dia 4
de março de 2020. Se começa hoje, tá bom demais. Deixar para amanhã já é quinta. Deixar para o outro dia é sexta e vai para o fim de semana. Vamos esperar, né? Vamos esperar que realmente comece esta semana ou nesta semana. Olha, uma mulher matou o marido. Gente, às vezes a gente fala de violência do homem contra a mulher, mas a mulher também, ela também violenta o marido. Olha aí. Aí, quer dizer, questão de casal, a gente não sabe perfeitamente o que ocorre lá dentro. Porque tem mulher também que fustiga o marido, né? Já viu? Futucar, aquele ditado que tem, futucar a onça com vara curta. Tem mulher que fustiga o homem, justamente para se fazer de vítima. Então, não sei se foi o caso aqui, mas uma mulher deu uma facada no marido e ele morreu. Isso foi numa briga do casal. Aconteceu em Linhares. Puxa vida, hein? O casal fazia também, olha aí, olha outra coisa lamentável. O casal fazia uso excessivo do álcool. Minha Nossa Senhora, né? O consumo exagerado do álcool não é fácil. Ele faz a pessoa ficar escravo da bebida, fica doente etílico, escravo etílico, dependente etílico, e não é fácil. Então a mulher acabou aí numa briga com o marido, acabou matando-o. Foi em Linhares, durante o período da noite. Me parece que foi na segunda ou domingo, não sei qual o dia correto, mas foi nos últimos dias, no período da noite, lá em Três Barras. Bem, vamos a outra notícia, uma notícia também importante que eu quero falar para vocês. Olha só, um fazendeiro, Gustavo Leite, foi sepultado na segunda-feira. Ele morreu aos 50 anos, ao tentar ajudar um amigo durante a chuva que atingiu o município de Cariacica no último domingo, dia 1º de março de 2020. 50 anos, hein, gente? O fazendeiro Gustavo Leite, novo. Quer dizer, foi fazer uma boa ação, tentar ajudar um amigo e, né, zona rural de Cariacica, onde ele morava, e acabou vindo a óbito. Ele morreu afogado. O carro dele foi arrastado pela correnteza e ele próprio, o corpo dele também foi arrastado e foi encontrado longe do carro, inclusive. As pessoas que compareceram ao velório do Gustavo Leite, do fazendeiro, disseram que ele era uma pessoa boníssima, ajudava a todos e era muito benquisto na comunidade da zona rural de Cariacica. Nossos sentimentos, né? Um homem fazendo uma boa ação e acaba perdendo a vida. Fatalidade também. Deixa eu ver uma outra notícia aqui que eu quero passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Namorada do goleiro Jean foi condenada a 116 anos de prisão por estelionato. Eu vi essa notícia no programa Venenosa da Rede Record. Mas que coisa, 116 anos no Brasil não existe, ninguém cumpre pena aqui de 116 anos. Quer dizer, deve ser o somatório de vários crimes e também de várias pessoas envolvidas. Chayenne, né? Agora, ela pode recorrer também, certamente que vai, e esses 116 anos é que eu não entendi, né? Mas deve ser a soma dos anos de prisão para os outros indiciados, né, nesse crime de estelionato. Deve ser isso, de todos os envolvidos. Mas, como eu já disse, ainda cabe recurso. Então a Chayenne pode recorrer, assim como os outros envolvidos. Olha, a CUT, em Central Única de Trabalhadores, essa entidade sindicalista que adora uma greve, hein? Ela sempre esteve envolvida em movimentos grevistas, mas há uma informação que foi publicada no jornal A Gazeta
me parece que na coluna do Ximenes, há uma informação dizendo que a CUT e outras centrais sindicais foram condenadas pela justiça a pagar R$ 1.200.000, olha, por um protesto aí realizado anos atrás, sem seguir as leis, sem seguir as normas legais. Puxa vida, hein? R$ 1.200.000. CUT e outras centrais aí. A justiça tarda, mas não falha, né? Um ditado que existe, olha aí. Foi anos atrás que ocorreu esse movimento dessa central de trabalhadores, dita central de trabalhadores, né? E agora veio a condenação da justiça. Olha, brinquedo do surf. Aquele caso do brinquedo do surf. Uma pessoa morreu em Itapemirim, uma mulher, uma professora, ao ser arremessada do brinquedo do surf, chamado brinquedo, o nome dele surf, a pronúncia é surf, né? Mas escreve-se surf. Uma professora foi arremessada e morreu, a filha foi internada, já saiu do hospital, mas ficou gravemente internada no hospital. Pois é, a polícia já concluiu esse caso, a polícia já divulgou o resultado do inquérito. Agora vai para a justiça, né? Segundo a Polícia Civil, o brinquedo estava irregular, não apresentava, né, segurança para os seus frequentadores, não seguia as normas de segurança. O perito concluiu o seu trabalho e agora o caso certamente vai para o Ministério Público, do Ministério Público vai para a Justiça, e depois tem o julgamento com direito de defesa, né? Vai haver a oitiva do empresário, dono do parque, do operador do parque também. Cada um tem direito à defesa, então, por enquanto, aqui é apenas o inquérito concluído pela Polícia Civil. Olha, falamos de chuvas aqui no Espírito Santo, chuvas também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na Baixada Santista, até o fechamento desse web jornal do Paulo Maciel, eram 13 pessoas mortas. Olha, terrível mesmo o resultado das chuvas, fortes chuvas, na Baixada Santista, no estado de São Paulo. Até o fechamento, então, desse web jornal do Paulo Maciel, ontem, o saldo oficial era de 13 mortos e 5 mortes no Rio de Janeiro. Minha nossa, né? Não é fácil, é uma situação muito difícil quando a chuva vem de uma forma que destrói imóveis, destrói barreiras. Olha aqui, inclusive, essas 13 mortes da Baixada Santista, tem um bombeiro também, quer dizer, estava lá trabalhando para ajudar a salvar vidas e acabou sendo, né, tragado pelas fortes chuvas e também pelos desmoronamentos. Minha Nossa Senhora, nossos pêsames a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Tem um tal de projeto de uma lei, né, que fala do uso, ocupação de solo, não é? Agora, o projeto de ocupação de solo, será que ele é cumprido na risca? Ele é cumprido? Esses projetos de drenagem, em Vila Velha, por exemplo, só se fala em projeto de macro drenagem não sei quantos anos, 20 anos, eu acho que eu ouço falar sobre projetos de drenagem em Vila Velha. Microdrenagem, macrodrenagem. Eu ouvi um especialista dizendo que projeto de drenagem não garante 100% também. Não é, porque contra a natureza você vai fazer o quê? Se vem uma chuva além do esperado, essa questão da ocupação do solo, uso e ocupação do solo, como é que você vai
prevê que naquele lugar que você vai ocupar vai acontecer uma tragédia. Como é que vai fazer essa previsão? Quem vai fazer? Tem técnicos capacitados para isso? Porque há divergências em tudo, até mesmo na questão da ecologia. Tem pessoas que dizem a Amazônia é o pulmão do mundo. Aí já tem outros cientistas que dizem não, a Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são as algas no oceano. Então, e aí? Oceano ou Amazônia? Eu acho que eu fico mais com o oceano, hein? O oceano é muito maior, muito mais água, né? Muito mais flora subterrânea, flora subaquática. É verdade. Pois é, tudo tem divergência. Então você coloca um técnico para tratar da ocupação de solo, né? Uso e ocupação de solo, ele vai dizer uma coisa, aqui pode, ali não pode, não sei onde não pode. Como é que ele pode ter tanta certeza? Ele tem controle da natureza, por acaso? Pois é, são essas coisas, gente. Olha, agora vamos falar de algumas consequências da chuva. No Espírito Santo, 24 cidades, pelo menos, até ontem no fechamento deste web jornal do Paulo Maciel, desta quarta-feira, dia 4 de março de 2020, esse era o número, 24 cidades atingidas drasticamente pelas chuvas de domingo para segunda-feira. 24 cidades, gente. Entre elas, Alfredo Chaves, que já havia sido castigada em janeiro, agora em fevereiro também, né? Iconha também tem um valão lá que prejudica a cidade sempre que chove. É o chamado valão. Acho que quase toda cidade tem um valão de estimação, né? Vila Velha está cheio de valão, né? Então, Iconha tem um valão. Eu estou rindo porque a gente também não vai aqui ficar, né, se mostrando tristonho o tempo todo diante da situação, sendo que se nós levarmos tudo isso rigorosamente na tristeza, não vai resolver nada. Então, às vezes, a gente tem que também ser um pouco, né, mais aberto a um xiste, a uma brincadeira. Então, 24 cidades, Alfredo Chaves, atingida novamente. Água Branca, aqui no norte, também foi castigada duramente. O Rio São José teve o seu volume de água muito acrescido. E, segundo moradores, sempre que chove, o Rio São José enche em Água Branca. Então, não é só nessa chuva, não. 2 represas lá de Pancas também transbordaram. Pancas foi duramente castigada, a cidade de Pancas. Inclusive, uma estrada que liga Pancas à Colatina ficou, em determinado momento mais forte da chuva, ficou interditada a estrada. Já está liberada, mas ficou interditada naquele momento mais presente da chuva. Então, Pancas teve problemas seríssimos com essas represas, então, que transbordaram. A situação foi muito difícil para os panquenses, a quem eu presto aqui a minha solidariedade. Cariacica nem se fala, né? Na Grande Vitória foi o município mais castigado, Cariacica e Vila Velha. 2 municípios que realmente estão sofrendo até hoje, e para alguns lá tem prejuízos aí de R$500 mil. Eu acho até um valor assim exagerado, né? Para eu que sou leigo, não tenho o costume de fazer contas a respeito de prejuízos de empresas, mas pela seriedade com que os entrevistados falaram, realmente o prejuízo deve ser esse mesmo. 500 mil numa loja, 200 mil reais numa outra, e sabe-se lá o que vai surgir depois da análise superficial, porque isso aí é uma questão superficial, análise superficial. Marechal Floriano também teve problemas de novo. Vargem Alta, já falei, né? Vargem Alta também teve novamente problema com a chuva neste domingo e segunda-feira. Viana nem se fala, inclusive o helicóptero de salvamento do Notaer, que pertence ao estado do Espírito Santo, né?
o helicóptero foi utilizado, né? Foi utilizado para salvar uma pessoa num sítio. Importante isso, né? A pessoa ficou muito emocionada após ser salva. A pessoa e a família, né? Não é fácil, gente. Eu já vi enxurrada, hein? Eu sei o que é. Ninguém pode com a correnteza da água, não. Se não tiver aonde se segurar, aonde se abrigar, fica difícil. A correnteza de uma água impetuosa é muito difícil de você conseguir se salvar por méritos próprios. Tem que ter ajuda, como no caso aqui, o helicóptero do Nota Air, da Polícia Militar. E o Rio Doce subiu por causa das chuvas, não mais especificamente aqui no Espírito Santo, mas em Minas Gerais. O Rio Doce subiu de nível, né? O nível do Rio Doce subiu aí mais ou menos 1 metro. Isso até ontem, gente, porque esse web jornal do Paulo Maciel, eu fecho ele no dia anterior, porque não dá para, né, fazer a notícia no mesmo dia. Já que eu coloco, antes da 0 hora, eu quero colocar na rede mundial de comunicação para que todos possam ver as notícias mais recentes. Então, eu fecho no dia anterior. No dia anterior falava-se que o Rio Doce tinha subido aí mais ou menos entre meio metro a 1 metro. Eu não sei com certeza, porque havia a previsão de que poderia subir mais. E eu falo isso também em relação a Linhares, no bairro Olaria, onde já há moradores, porque é o local mais baixo de Linhares, o bairro Olaria. Já há moradores desabrigados. Eles foram, né, atendidos pelo município e colocados em locais que não oferecessem perigo. Foram retirados, né, algumas famílias do bairro Olaria, que é o local de topografia mais baixa em Linhares, é o primeiro a ser atingido quando o Rio Doce sobe. Agora, em Vila Velha, dizem que choveu de domingo para segunda, 200 milímetros. Nossa Senhora, é muita chuva, hein? 200 milímetros, será que foi isso tudo? Puxa vida, por isso então que a gente viu essa destruição, Vila Velha e Cariacica, hein? Puxa vida, é muita coisa, não é? A gente fica impressionado, porque 200 milímetros, às vezes, já teve tempo aqui em Colatina, em que a gente esperava uns 6 meses para conseguir 200 milímetros de chuva, e quando a gente observa aqui falar 200 milímetros num dia, menos de um dia, não é fácil. Agora deixa eu falar alguns indicadores da economia brasileira. Você está acessando o Web Jornal do Paulo Maciel, seu jornal da internet diário, aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog, cujo endereço é repórterpaulomaciel.blogspot.com e também na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Alguns indicadores da economia brasileira eu tenho aqui para você. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.045. O cálculo por hora, R$ 4,75. O cálculo por dia do salário mínimo é R$ 34,83. A taxa básica de juros da economia brasileira, a chamada taxa Selic, ela está fixada, é a menor taxa, hein, gente? É bom saber que é a menor taxa da história. A taxa Selic está fixada em 4,25%. 4,25% ao ano, a taxa do governo. Ela é definida pelo Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. A inflação dos últimos 12 meses está uma inflação civilizada. Uma inflação civilizada é de 4,19% ao ano. Já houve época em que era o dobro desse número aqui por mês. Já houve época sim. Então a inflação de 12 meses, índice utilizado pelo Banco Central do Brasil, 4,19%. Foi divulgado, inclusive, no dia 7 de fevereiro de
de 2020 pelo Banco Central. Né? Inflação civilizada. Agora vamos a outras informações para você que está acessando o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Você já entrou aí no meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel? Já deu o like? Tem um pessoal que fala para eu pedir para vocês darem o like. Eu não posso obrigar ninguém a dar o like. Quem quiser dar o like, pode dar, eu fico muito satisfeito. Mas não quero obrigar ninguém, nem ficar aqui insistindo, porque eu acho que isso aí interfere na sua liberdade. Mas se você quiser, dá o like aí no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Obrigado. Manchetes do jornal A Tribuna de terça-feira de ontem, dia 3 de março de 2020. Empresas abrem 2.400 vagas de emprego para todos os níveis. Contratos são para construção civil, indústria e comércio em todo o estado. Entre as chances estão gerente de loja, vendedor, engenheiro e garçom. Candidato precisa estar com currículo atualizado. 6 casos suspeitos de coronavírus na Grande Vitória. O caminho do Flamengo em busca do tri da Libertadores. Com Gabigol em alta e reforços, Flamengo é o time a ser batido. Governo oferece 1.835 oportunidades de estágio para estudantes com bolsa de R$ 619. Coluna Painel. Wanderson Oliveira, do Ministério da Saúde, está inconformado com a demora da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em decretar pandemia do coronavírus. Outra manchete de A Tribuna, jornal impresso de ontem. 51 denúncias de violência contra mulheres todo dia. Chuvas provocam destruição. Moradores reclamam das prefeituras de Cariacica e Vila Velha. Rua 15 de Novembro, no centro de Campo Grande, em Cariacica, está com a calçada quebrada após o temporal. Março promete chuva acima da média. Infecção mata médico capixaba em Cancún. Delícias da Páscoa chegam às lojas. Tá aí, né? O jornal A Tribuna, a capa do jornal A Tribuna, para você que gosta de saber das informações, né? Eu tenho essa informação aqui também que é importante a gente falar. É uma notícia da Operação Tapa Buraco em Vila Velha, que foi prometida para ontem. Eu não sei se ela aconteceu, né? Mas devido à grande quantidade de chuva que caiu sobre a cidade, estava, né, agendada uma operação Tapa Buraco nas ruas de Vila Velha, com início previsto para ontem, né, para reparar os danos das ruas da cidade Canela Verde. 2 equipes estão de prontidão aí para esta operação. Então, previsão de início era para ontem. Os trabalhos de restauração com concreto betuminoso usinado a quente. Tudo, logicamente, depende, para fazer esse trabalho, do tempo, né? Qualquer informação você pode obter aí, ó, você que é munícipe de Vila Velha, telefone 162, na Ouvidoria Geral. Telefone, então, para saber sobre a operação Tapa Buracos em Vila Velha, telefone 162. Olha, eu vou falar sobre o CAPES de Colatina. Eu tenho até uma postagem minha que está no facebook.com/Paulo Maciel da rádio, do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. A Secretaria de Saúde de Colatina informa que o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Dependentes de Álcool e Outras Drogas, o CAPES-AD, ele possui telefones à disposição dos interessados. Então, se você tem algum familiar com problema de álcool, drogas, ligue para o CAPES-AD. Os contatos podem ser feitos através dos números 3177-7245
e 997298913. É só ligar para agendar a consulta. Ao comparecer a esta repartição pública, o paciente deve levar cópias do RG, CPF, cartão do SUS e também o comprovante de residência atual, tá bom? O funcionamento do CAPS-AD é das 7 às 16 horas. E tem uma outra informação também do Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA. É um órgão para fazer exames de HIV, sífilis e hepatite. Então, de segunda a quinta-feira, das 7 às 10 horas, o CTA disponibiliza os exames de HIV, sífilis e hepatite B e C para todos os interessados. A unidade pública do CTA situa-se na rua Haroldo Antolini, número 134, no bairro Esplanada, próximo do INSS. Fica próximo também da região do centro de Colatina, né? Então você pode procurar saber informação, uma rua fácil de você ter acesso a ela. Fica bem pertinho do INSS. Agora nós temos essa notícia sobre a bandeira tarifária da energia elétrica neste mês de março. Hoje é dia 4 de março de 2020, quarta-feira. Vamos falar qual a bandeira que vai vigorar neste mês, a bandeira tarifária. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que pelo segundo mês consecutivo, a bandeira tarifária será verde, ou seja, sem cobrança extra na conta dos consumidores. Em fevereiro, os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional apresentaram recuperação de níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês, possibilitando a permanência da bandeira verde em março. A previsão para o mês de março é de manutenção dessa condição hidrológica favorável, o que aponta para um cenário com elevada participação das hidrelétricas no atendimento à demanda de energia, reduzindo a necessidade de acionamento do parque termoelétrico. O parque termoelétrico é o mais caro, né? Então não vai ser necessário acioná-lo. Essa perspectiva refletiu-se na redução do preço da energia no mercado de curto prazo e nos custos relacionados ao risco hidrológico. O preço de liquidação de diferenças e de custos relacionados ao risco hidrológico são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada. Então, bandeira verde continua, hein, gente? Mas isso é bom, né? Bandeira verde não tem custo adicional. Agora eu tenho uma notícia aqui do BNDES. O Defesa e BNDES assinam um acordo. Vamos ver que acordo é esse? O Ministério da Defesa e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social assinaram um protocolo de intenções. O objetivo é promover estudos para apoiar o desenvolvimento da base industrial de defesa. A solenidade de assinatura ocorreu na sede do Ministério e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O acordo inclui aprimorar as políticas de financiamento, o sistema de apoio público às exportações e o desenvolvimento de programas de nacionalização progressiva de produtos e tecnologia de defesa. Um plano de trabalho será concluído até 30 dias após a celebração do acordo, com detalhes sobre o escopo e prazos das ações. O protocolo de intenções terá vigência de 2 anos, com a possibilidade de prorrogação. É importante, né? Nós temos que cuidar da defesa também, né? Defesa do nosso querido Brasil. Agora uma notícia aqui do Espírito Santo. Deixa eu falar para você sobre a Secretaria de Educação, a SEDU. Ela lançou o primeiro ambiente virtual de aprendizagem. A SEDU lançou seu primeiro ambiente virtual de aprendizagem, AVA, acessível para as ações de formação continuada para professores da rede.
A ferramenta está inserida na formação modelo pedagógico e de gestão da educação em tempo integral, realizada por meio da parceria entre a Coordenação da Educação em Tempo Integral e Centro de Formação dos Profissionais da Educação, CEFOP. O acesso às novas tecnologias da informação e comunicação em ambiente educacional digital é garantido por vídeos produzidos pela equipe de formação e traduzidos por intérprete de Libras. Outras funcionalidades que garantem esse acesso são os materiais formativos livres, que contêm ativação de legenda, textos que podem ser aumentados em PDF e recursos digitais que contam com audiodescrição. A gerente de estudos, pesquisa, qualificação e desenvolvimento dos profissionais do magistério, Mariana Posati, destacou que desde o formulário de inscrição, quando a secretária identificou que 0,90% dos participantes sinalizavam a necessidade de apoio ou atendimento especializado no processo de estudos, a ação formativa considerou diferentes possibilidades para atender ao seu público-alvo. Com o auxílio da assessoria da educação especial, o CEFOP tem buscado atender as pessoas com deficiência visual, auditiva e surdas, também nos processos formativos, visando a garantia do direito à informação e à formação. Bem, são informações meio técnicas, mas você pode conhecer tudo isso no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Outra informação agora é de Colatina, hein, gente? Olha, futebol, vamos falar de futebol aqui em Colatina. Está acontecendo em Colatina a Copa Colatina de Futebol, que já vai entrar na fase decisiva. Com os 2 jogos de futebol disputados na manhã do último domingo, dia 1º, estão definidos os times que permanecem na luta pelo título. No primeiro jogo, Dom Bosco venceu o Frisa por 4-3. Na etapa final é que o jogo foi decidido. Em seguida, a Aparecida e Pique-Boy empataram em 0-0. Com os resultados, as equipes do Frisa e Academia foram desclassificadas. Dom Bosco, Galo de Ouro, Aparecida e Pique-Boy vão disputar a pré-semifinal. No sábado, dia 7 de março de 2020, às 15 horas, se enfrentarão Galo de Ouro e Dom Bosco. E no domingo, às 8h30, jogarão Pique-Boy e Vila Júnior. Os vencedores decidirão com Atlético Bela Vista e Aparecida no domingo, dia 15 de março de 2020, quem vai para a grande final, marcada para o dia 21. Então, é o detalhe do esporte para você, né? Uma outra notícia aqui, olha, é um curso que vai acontecer. É sempre bom a gente divulgar sobre cursos gratuitos. Só que esse curso destina-se apenas às mulheres. Estão dando preferência às mulheres, hein? Que negócio é esse? Igualdade para todos! Igualdade para todos! Eu vou exigir a Constituição que prega que todos somos iguais. Mas uns têm cotas, outros têm curso só para elas, outros têm o que mais? Tem umas preferências aí. Não, vamos lá, vamos falar sério aqui. É o CRAS de Colatina, que é o Centro de Referência em Assistência Social. O CRAS, ele faz uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, para promover uma palestra com o tema Empreendedorismo Feminino. O objetivo é proporcionar um entendimento sobre empreendedorismo pela ótica feminina, incentivando o gênero a entrar na iniciativa privada, mostrando sua força criativa. A exposição desse tema será apresentada no dia 9 de março, segunda-feira, das 18h30 às 20h30, na sede do CRAS. Sabe onde fica a sede do CRAS? Fica pertinho da Catedral Sagrado Coração de Jesus. É ali na rua Senador Atílio Viváqua, número 85, no centro da cidade, tá bom? Centro de Colatina. Tem um telefone aqui para você saber mais informações. É o 99775 4217. 99775
4217. O código telefônico de Colatina é 27. Então, se você estiver fora da cidade, quiser saber alguma informação, só ligar. Tá bom? Agora vamos finalizar já? Peraí. Tem uma notícia aqui que eu quero passar para vocês. É que o Brasil vai investir 10 milhões em pesquisas. Pesquisa é importante, né? O pessoal fala que é importante. O ministro da Ciência, Marcos Pontes, informou que o governo federal prevê investir 10 milhões de reais em pesquisas voltadas para o mapeamento e sequenciamento do novo coronavírus. Segundo o ministro Marcos Pontes, o valor ainda é uma previsão e deve ser aplicado em 2020. A informação foi divulgada após teleconferência sobre o novo coronavírus. Em fevereiro, a pasta criou a Rede Vírus, uma rede de pesquisa envolvendo cientistas e laboratórios para ajudar no enfrentamento de viroses emergentes, com foco inicial em coronavírus e influenza. Quer dizer, o governo está se movimentando. Uma outra notícia também importante que eu quero falar para vocês é que os militares e servidores aposentados devem começar a atuar no INSS já em abril, hein? Os servidores civis aposentados e os militares da reserva a serem contratados para diminuir a fila no INSS devem começar a trabalhar no órgão em abril. Os contratos terão duração de 1 ano, prorrogáveis por mais 1. A maioria dos trabalhadores temporários ganhará R$ 2.100. Uma parte ganhará o dobro, R$ 4.200. Os militares receberão um adicional de 30% sobre o que ganham na reserva. Segundo a medida provisória que regulamenta a contratação temporária, a remuneração dos trabalhadores civis será dividida em uma parcela fixa e uma parcela condicionada a metas de desempenho e de produtividade. Então, vai diminuir a fila no INSS, né? Segundo o presidente do INSS, Leonardo Rolim, atualmente há 1.883.000 benefícios na fila, com prazo médio de concessão de 80 dias. Com a contratação desse pessoal, certamente que essa fila vai ser reduzida, né? É isso que vocês querem, né? Vocês que estão na fila. Não, eu sei como é que é isso, né? A pessoa que está na fila fica louco, né? Ansioso para receber sua primeira aposentadoria. Força-tarefa de intervenção penitenciária autorizada a atuar no Rio Grande do Sul. A Força-tarefa de intervenção penitenciária começa a atuar a partir desta semana no sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. O trabalho será feito em apoio aos órgãos do governo do estado, de acordo com portaria do Ministério da Justiça. A presença da Força-tarefa ocorrerá por um período de 60 dias até 2 de maio, apoiando o estado do Rio Grande do Sul nas atividades de instrução, adestramento, nivelamento de procedimentos e apoio nos serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. Olha aí, o governo federal sempre ajudando os estados naquilo que eles mais precisam, né? Principalmente nessa área de segurança, hein? Agora tem uma notícia aqui da Polícia Militar. Sempre recebo notícias da Polícia Militar. Então, uma notícia de que armas e drogas apreendidas em Vitória. A Polícia Militar apreendeu durante abordagens realizadas na capital Vitória 2 armas de fogo, munições, um radiocomunicador e uma barra de crack. 5 indivíduos foram detidos. Olha, não é fácil, hein? 2 armas de fogo, munições, um radiocomunicador e uma barra de crack. Para que esse pessoal quer radiocomunicador? Armas ilegais e também as drogas ilícitas. As drogas ilícitas, que é o crack. Ainda bem que a polícia está agindo, e é importante que haja mesmo, para acabar com esse... Acabar não acaba, né? Acabar com esse narcotráfico que é maléfico a toda a sociedade. Mas acabar não acaba. Mas é como os próprios representantes da polícia dizem,
dirimir o problema, né? Reduzir. Porque só se pode reduzir, não há como acabar, porque não há um sistema que possa, nem nos países mais desenvolvidos, que tem um sistema de inteligência mais desenvolvido, eles conseguem. Suspeitos, a não ser que seja igual lá na Tailândia, tem um país aí que é pena de morte, né? Para quem é encontrado com drogas ilícitas. Pois é, não estou desejando isso, mas estou falando que tem país que tem essa pena de morte para quem for encontrado com drogas. Suspeito de homicídio e venda de armas são presos. A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, de Venda Nova do Imigrante, ela fez a prisão de 2 suspeitos de integrarem uma organização criminosa que atua com crimes de mando e vendas de armas de fogo. As prisões ocorreram em Ibatiba e também no município de Lajinha, em Minas Gerais. Olha que importante, né? Operação em 2 cidades longe uma da outra. Longe assim, quer dizer, uma num estado, outra em outro. Os 2 detidos, com 40 e 37 anos, respectivamente, fazem parte de uma associação criminosa que atua na região do Caparaó e em Minas Gerais, afirmou o titular da delegacia, delegado Alberto Roque Pérez. Durante a operação, foram apreendidas 2 espingardas, 6 revólveres calibres 22, 36 e 38, além de munições do mesmo calibre e insumos para preparos de munições. A notícia está no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Bem, vamos chegando ao final já? Estamos chegando ao final. Não podemos nos alongar muito, porque, como eu já disse, é um jornal resumido para você. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quarta-feira, dia 4 de março de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele proverá. El Shaddai, Deus Onipotente, chame por ele. E Maranatá é do aramaico, dialeto de Jesus Cristo. Nós estamos clamando pela volta dele. Maranatá, vinde, Senhor Jesus, para nos levar para a vida eterna. Shalom!